Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar sobre o Cruzeiro para registrar que a folha salarial da Raposa vai aumentar consideravelmente em 2026. O Gabigol foi emprestado ao Santos, assegurando uma economia pro Cruzeiro de 1.250.000, vale a lembrança de que o restante, 2.200.000, continuam sendo bancados pelo Cruzeiro. Raposa também conseguiu economia importante com as saídas de Bolassi e Eduardo. O Bolassi ganhava 400.000, o Eduardo 650.000. A gente está falando de 1.050.000 de economia. Para completar, e aí vem os poréns, todos os reforços contratados e jogadores que acabaram ficando, mas tiveram seus contratos renovados, fizeram com que a folha subisse. Chegada do Gerson vai custar mais de 3 milhões de reais por mês ao Cruzeiro. Caio Jorge e Matheus Pereira também tiveram reajustes consideráveis em seus vencimentos depois de renovarem o contrato. Para completar, o Fagner, que pertencia ao Corinthians, chega em definitivo ao Cruzeiro e em vez de ganhar 400, vai passar a custar 600.000 por mês. A Raposa, para completar, registrar que Chico da Costa, Matheus Cunha, Neisser Villarreal e Tite também tem um acréscimo de preço. O Tite é mais caro, o Tite e sua comissão são mais caros do que Leonardo Jardim e seus auxiliares. Pouca diferença, mas há uma diferença e o fato é que essa nova comissão técnica é mais cara que a anterior. Boa tarde para você também, Pedro. Alô, Nação Azul, alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Sextou, meio-dia, com 28 minutos. Lembrando, na primeira rodada com time reserva, mais de 35 mil torcedores da Pampulha. E a expectativa para mais de 40 para este sábado às 6h30 contra Uberlândia. É a estreia dos titulares na temporada de 2026. Pelo menos é o que pode fazer o técnico Tite. A gente tem ainda um trabalho que está programado para as 4 da tarde. Lembrando pro jogo contra o Tombense, o Cruzeiro que deve ter apenas ali o Arroio, a repetição, também o próprio Jonathan Jesus. O Vidjalba segue se recuperando de uma lesão no tornozelo. O Cruzeiro que vai se apresentar com esse time que é a base do último ano, mas os reforços ou a expectativa pro torcedor, o grande reforço, né? O Gerson, que deve ir entrando aos poucos, é um planejamento dentro do que pode fazer o Tite. Preocupado também com toda a questão física. Na próxima semana tem o Democrata Pantera e também o Atlético no próximo domingo. Na outra semana já tem clássico. Então o Cruzeiro que finaliza a preparação com esse time base que a gente vai passar um provável daqui a pouco, mas vai se aproximando de Cássio, de William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, MP10 que vai fazer ali a sua renovação de contrato com o Arroio e também o Caio Jorge. A expectativa é a base da última temporada e aos poucos a condição física ficando aprimorada, dosando de um jogo para o outro, até encaixar o Gerson e ter também as suas possibilidades. É o que pode fazer o técnico Tite, Pedro. E aí a Nath já falou hoje aqui, Rubinho, que ela é do time do planejamento, de respeitar os processos, de ir com calma nessa história de já colocar os titulares para jogar. Tem alguém em especial? Como é que você está enxergando essa situação do Cruzeiro, especialmente para esse jogo de amanhã contra o Uberlândia no Mineirão, Nath? Ô Pedro, eu acho que com relação ao Cruzeiro há duas curiosidades, digamos assim, duas expectativas que são maiores, né? Acho que a primeira delas é ver a base de 2025 jogando como o Cruzeiro do técnico Tite, porque a última imagem que nós temos é de um Cruzeiro organizado, competitivo, um Cruzeiro objetivo, um Cruzeiro com um ataque, né, muito potente, mas um Cruzeiro com cara de Leonardo Jardim. Então, como será posicionamento de Matheus Pereira, de Caio Jorge, né? Essa dupla de meio campo ali vai continuar sendo o Lucas Silva com o Lucas Romero. O Mateuzinho acho que vai brigar, mas não agora, né? Até porque se recupera ali daquele probleminha muscular, mas como
como vai ser essa configuração de time, posicionamento, jeito de jogar com o Tite? Será que a gente já vai observar alguma mudança, né, mais significativa de comportamento tático? E a segunda curiosidade, claro, é ver o Gerson inserido nesse time. Quem sairia para a entrada do Gerson? Eu imagino que deverá ser o Christian, até pelas possibilidades que o próprio Tite citou de escalação do Gerson, né? Jogar como esse meia que vem do lado do campo e parte para o centro do campo, da direita para o meio, né? Se aproximando também do atacante, tendo o Matheus Pereira também como esse cara de movimentação, de criação junto com o próprio Gerson. Acho que essas são as duas expectativas maiores. Então acho que esse jogo contra o Uberlândia, a gente já vai começar a matar essa primeira curiosidade de ver um Cruzeiro principal com cara de Tite, e a partir disso a gente já vai começar a perceber também como ele vai encaixar o Gerson. E se o Gerson não jogar agora contra o Uberlândia, acredito que talvez ele tenha alguns minutos na partida que antecede o clássico. Claro que tem aquela coisa dele estrear no clássico, mas talvez seja bom que ele tenha uns minutinhos antes desse jogo, que é sempre mais pesado, uma rivalidade muito grande, para ir readquirindo, né, aquela condição de jogo propriamente, já que ele estava de férias, enfim, a temporada lá na Europa é diferente da nossa. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, e acho que está na hora sim de começar a dar minutagem para esses jogadores. Aí eu quero ouvir do Fabrício, porque ele passou por essa experiência também muitas vezes, né, de pré-temporada e tal. Como é que você enxerga, Fabrício Guerreiro, essa situação dos titulares, essa pré-temporada diferente que a gente está vivendo em 2026? Abraço, Fabrício! Fala comigo, Pedro Abílio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Rádio Esporte. Pedro, jogador gosta de jogar, os caras devem estar loucos para jogar, 2 semanas só treinando. Bom é jogar, Pedro. Mas é super importante, né, esse período aí de preparação física, né? A pré-temporada aí é o que dá a base aí pro resto do ano, principalmente aí se tratando de prevenção de lesões, enfim, é muito importante, né? Mais 2 semanas aí já dá para começar agora a jogar, né? Até porque provavelmente vão ser feitas as 5 substituições também, então aquele que tiver com a perna mais pesada, tiver mais sentindo mais essa pré-temporada, com certeza deve jogar meio tempo ou um pouco mais, mas já é importante. Já dar uma base pro clube, já pro time, já o Tite já mostrar o que quer fazer, né, nos jogos, e a gente vai ver muita coisa amanhã, né, do que a gente pode esperar aí pra essa temporada, apesar que não deve contar com todos os titulares, né, os considerados titulares, mas boa parte aí já deve estar em campo. É o que a gente espera. Vamos aguardar amanhã a escalação do Tite para esta terceira rodada de Campeonato Mineiro. Meu caro Alexandre Simões, nós estávamos aqui discutindo se Cássio, Matheus Pereira, Fabrício Bruno, se esses jogadores já começam a aparecer a partir de agora, ou espera esse meio de semana, o clássico do fim de semana, em preparação também para o Campeonato Brasileiro. Aliás, discussão nova, né? Discussão nova. Essa é a discussão, a gente não está acostumado ainda com essa pré-temporada e especialmente com esse calendário diferente do Brasileirão, né? Exato. Ô Pedro, acho que assim, a situação do Cruzeiro é idêntica à do Atlético, né? Quem tiver condição tem que jogar. Até porque o calendário do Cruzeiro é um pouco diferente. Ele vai ter menos tempo entre o jogo com o Democrata e o Clássico. Inclusive a partida seria 21h de quinta-feira, foi antecipada para 6h30, né? Pode parecer pouco, mas acaba que é muito na preparação, porque um jogo que é 21h e acaba 11h, até o cara chegar em casa, se bobear, ele nem dorme naquela noite de quinta para sexta, pelo desgaste físico que a partida de futebol provoca. O sono também, isso, né? Atrapalha. Do sono um jogo 6h30, acaba 8h30, o cara vai chegar em casa, vai conseguir dormir. E esse sono, ele faz parte da recuperação do atleta. Então essa antecipação pode parecer pouca coisa aí, 2h30, mas essas 2h30, elas podem ser muito tempo nesse processo de recuperação do jogador e do sono, tá? Então, esse jogo de quinta é muito em cima do clássico de domingo. E eu acho que o Tite também está planejando a equipe para esse jogo do dia 25. Assim como o São Paulo de um lado, o Tite do outro. Porque é um jogo muito importante, né? É quase que um campeonato à parte esse clássico Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, mesmo que seja na fase classificatória do Mineiro. Então quem tiver condição, e assim, a mesma estrutura que o Atlético tem, o Cruzeiro tem, de monitoramento individualizado dos atletas,
quem já estiver num nível interessante tem que jogar, né? Esse pessoal tem que entrar. No caso do Cássio, eu acho que mais urgente ainda, porque o ritmo de jogo pro goleiro é fundamental. E aí eu acho que no caso do Cássio é jogar domingo, é jogar quinta para jogar domingo, e aí na outra quinta contra o Botafogo. Né? A agenda do Cruzeiro é mais apertada pro Clássico e um pouco mais folgada pra estreia do Brasileirão, né, o Rubinho? Porque o Cruzeiro vai fechar a primeira rodada, né? Pois é, no dia 29, né? E dentro do protocolo, pelo menos que a gente sentiu do planejamento e também apuração, esse jogo contra o Uberlândia, Cruzeiro colocando as suas principais peças, deve dosar contra o Democrata Pantera para recuperar para o clássico do domingo da próxima semana. Aí sim, também já 4 dias da estreia no Brasileiro. Agora é aquele choque, né, Simões? O primeiro jogo da temporada, praticamente uma pré-temporada, e a expectativa do Tite é utilizar o grupo principal, essa base que é considerada do último ano, no jogo contra o Uberlândia, contra a Pantera, mesclar e encher o tanque para o clássico. É isso, planejamento do Cruzeiro visando também esse início de Campeonato Brasileiro. Agora, Robinho, o pessoal tá querendo saber sobre o MP10, como está a situação, qual é o novo episódio, como é que tá, a que pé estamos nesta sexta-feira sobre a permanência ou extensão do contrato do Matheus Pereira com o Cruzeiro. E até o Tite, né, falava na entrevista coletiva depois do jogo contra o Tombense que a manutenção do elenco é o principal reforço pro ano. E o torcedor do Cruzeiro fica ansioso, até porque o Matheus tem, né, essa liberdade de assinar já um pré-contrato, mas tudo vai sendo ali colocado no papel para assinatura. E o Cruzeiro também, Pedro, vem tratando essa renovação com o Matheus com muito cuidado, porque uma ação de marketing, né, está sendo preparada para anunciar a renovação com o Matheus, que tem o seu vínculo se encerrando no meio da temporada. Apurei que o contrato agora vai até o final de 2028. Será o atleta mais valorizado em termos financeiros de salário do elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro está bem tranquilo com relação à assinatura desse contrato do Matheus, que está de bem com a vida, né? E não vai colocar nenhum tipo de empecilho depois de uma conversa que vem se arrastando desde outubro. Então falta apenas o Cruzeiro preparar essa ação de marketing para anunciar para o torcedor a manutenção do MP. Cabido, a minha pergunta que não quer calar. Se tivesse KJ e Igor Thiago na disputa? Aí é estilo. Eu acho. Eu acho Mas que é o. Não, é gol, ué. É preferência. Não é preferência. Não, o Caio Jorge é um cara que hoje tá num momento extremamente iluminado. Tá, mas aí é KJ ou Igor Thiago? KJ. Não pode. KJ. Porque o outro tá fazendo gol no Mas time o outro menor. fez 26. O artilheiro Aí europeu. você tá se perdendo Cadê o nos artilheiro Mas o europeu? outro fez 26 no Brasileirão, velho. O outro tá com 16 Mas o outro não na joga na League. Premier League? E o Matheus Cunha? Vamos ver gols do Matheus Cunha na Aqui, Premier League. o Igor Thiago e o KJ, o Igor Thiago tá Matheus jogando Cunha contra tem 4 gols em 18 eu jogos. vou embora, tá e vendo? uma Aí vocês assistência. colocaram ele pra disputar com o Caio Jorge. Aí, É, deve aqui, ser. Igor Thiago e KJ, você vai... Eu vou indicar Jorge. Não pode. Posso, por quê? Porque o homem tá lá fazendo gol lá na Inglaterra com os zagueiros que vão estar na Copa do Também. Mundo, com times Mas superiores. nós também. O outro aqui tá pegando Não, só mas o Júnior o Cabido, Alonso Mas do nós Paraguai. também, ué. Tem o Gomes, Que é do tem o Paraguai, Alonso. que é do Ué, Paraguai. eles vão E jogar mal qual estão campeonato? conseguindo se firmar como titular do Paraguai. Mas eles vão jogar onde? A zaga do Tá de Flamengo sacanagem. joga em que seleção? Vocês colocaram A o zaga Caio do Flamengo. Jorge para fazer média com o torcedor do Cruzeiro. A verdade é essa. A verdade é essa, que vocês fizeram esse quadro. Então seu voto é quem? O meu voto é o Matheus Cunha, pô. Mas eu falei com você, ué. Meu amigo, Eu deixa Não, eu mas falar. mas pro Cabido, e ele vai contra todos os scouts dos times europeus, contra todos os técnicos que passaram na seleção brasileira, é o Igor Thiago Mano, melhor que o Matheus vocês Cunha. colocaram na final um cara que só meteu 4 gols na temporada. Piada. É que O tem cara ma- participa de Piada. todos os tipos da seleção e ele não Exatamente, joga bola. Exatamente. Peraí. Mas você tá olhando só o número, você tá olhando só a estatística aqui, não tá olhando o Peraí, desempenho, vamos o lá. encaixe no time que você falou. Calma, vocês estão um pouco desesperados. Quantas A gente tá falando vezes aqui foi de qual convocado? número? Qual Você é tá a posição? distorcendo as coisas. Qual é a posição? É 9. O Romário era o quê? 11. Mas tem o Romário. Mas jogou com a 9. Mas jogou com a 9 no Vasco. Ah, mas ele era 11 na Mas seleção. jogou com a 9 no Vasco. O Caio Jorge é qual número? Deveria ser o 9. Para de falar. Pegaram a 9 dele, né? Pegaram a 9 dele.
Mas pelo menos tinha o 9 no número dele. Ô, gente, vamos falar sério. Hoje é difícil bater o Caio Jorge. Na minha concepção, tá? Eu acho que o cara que tá na Europa hoje, ele tem que fazer muita coisa pra bater o Caio Jorge. E, pra mim, quem tá entregando hoje no futebol europeu, de 9 na sua essência, é Igor Thiago. Beleza, e aí eu te perguntei, Igor Thiago e Caio Jorge. Eu dei a final dos seus sonhos. Igor Thiago e Cajota. Posso fazer uma Você pergunta? meteu um Cajota, sendo que o Igor Thiago teve um enfrentamento e gols mais difíceis. Enfrentamentos. Será que é? Enfrentamento. Não, Será que ele não é? vai pegar. Na Premier League, Não. você não pega um nível técnico maior do que. Então mas, você para por de encher a exemplo, bola da mas, Premier por League exemplo, o aqui. Igor Thiago é um cara que eu acho fantástico. Mas ele fez um hat-trick no Everton. Que quem era o goleiro? O Pickford. Que é goleiro de qual seleção? seleção da Que Inglaterra. vocês Que é um babam problema. o ovo, Que é um grande E problema. o Cabidão falou que vai chegar Que é um grande problema. longe na Copa Mas na assim, semifinal. o Everton, ele é superior a Flamengo e Palmeiras? Não. Não. E a zaga do Palmeiras. Mas, quem- mas a aí zaga que do quem tá. faz Palmeiras- gol nos dois? Mas aí que tá, Cabidão. Aqui você vai jogar com o Palmeiras, com o Flamengo. Lá é muito mais fácil você enfrentar um time do nível do Everton. Você enfrenta mais vezes um time desse nível do que no futebol brasileiro. E aí entra uma questão muito grande. Você fala, o Romário fazia o quê? Fazia gol. Mas hoje você não existe um jogador na seleção brasileira no nível de Romário, no nível de Ronaldo. Você não tem esse camisa 9 que vai falar, Adriano, dá a bola no cara lá que o cara vai Imperador. resolver. Deixa eu falar uma Então coisa você pra tem que vocês. ver um jogador também que encaixa no esquema da seleção brasileira. Por isso Oh. João Não, Pedro mas vai, aí a análise Matheus fica- não, Cunha vai, mas aí, desculpa. Richarlison vai. Mas Não aí- adianta só olhar o número Não, e falar, esse mas aqui aí- mete tanto gol, esse aqui mete tantos gols. Senão era só Mas aí a análise fica o Ancelotti muito- abrir a artilharia dos Não. campeonatos e levar quem Aí, faz com mais todo gol. respeito, aí a nossa brincadeira morre. Se a gente for fazer essa análise ampla, a gente vai ficar 1 hora fazendo TCC de cada atleta. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.